Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta terça-feira, dia 21 de outubro, dia do aniversário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, criado no reinado de Pedro II, quando ele ainda tinha 12 anos. Portanto, tinha um regente, o Marquês de Olinda, o Araújo Lima, pernambucano, e foi um cônego que sugeriu para juntar documentos e fatos da geografia da história do Brasil para embasar uma nação. O conhecimento do próprio país é que nos dá o amor ao país, o amor à pátria, né? E a clarividência já precoce do imperador, né, que teve até a maioridade, né, chamam de golpe da maioridade, antes dos 18 anos, porque ele já estava em condições. Bom, e hoje é o dia do despachante público. A propósito, o presidente Lula ainda não anunciou o nome do substituto de Barroso. Bom, lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então aos fatos de hoje, em que o brilho maior do dia foi de Luiz Fux. Bom, antes do brilho de Luiz Fux, eu queria falar sobre a nomeação de Guilherme Boulos para ministro no Palácio do Planalto, na Secretaria-Geral da Presidência da República, aquela que no governo Bolsonaro foi ocupada pelo Bibiano, depois pelo general Santos Cruz, depois pelo general Ramos, né? É um cargo importante. E em outros tempos era quem controlava, por exemplo, a comunicação social, que hoje está lá com o ministro Sidônio Palmeira, né? Mas Boulos abandona os seus 1 milhão e mais de 10 mil, um pouquinho mais de 1 milhão de mandantes. Dá as costas para os mandantes, mais de 1 milhão. Ele foi mais votado em São Paulo, como deputado federal, do PSOL. Então é mais um PSOL para o governo. Outro PSOL é a ministra dos indígenas, algo assim, a Sônia Guajajara. E ele até já embarcou com Lula para a Indonésia, já saiu para a Indonésia hoje, depois de Jakarta vai para Kuala Lumpur, na Malásia, vai ter uma reunião anual dos países, são 11 países, do leste asiático, e Lula foi convidado pelo anfitrião, que é o primeiro-ministro da Malásia, e já levou Boulos com ele nessa viagem. Boulos é conhecido em São Paulo como comandante das invasões de áreas urbanas, o MTST, contrariando, portanto, uma cláusula pétrea da Constituição que põe o direito de propriedade na mesma linha do direito à vida. Não? Depois eu vou falar sobre o direito à vida e a reação da CNN ao veto pelo aborto de Barroso, o último voto de Barroso. Mas voltemos ao Boulos. Eu não sei a quem o Lula quis agradar, além de agradar Boulos e o PSOL. Eu hoje, lá no prédio onde tem meu escritório, que também onde funciona a Folha de São Paulo, Poder 360, dentistas, médicos, né? É bem eclético o prédio. Eu entrei no elevador, que eu fico no último andar, ia parando em cada andar e ia entrando gente no elevador, né? Daria para fazer uma pesquisa. Teve 100% de, digamos, horror com a nomeação de Boulos, que é onde é que vamos parar, agora chamando esquerda radical, extrema esquerda, para o governo, né? E Boulos fala em botar o governo na rua, mobilizar o povo. Eu já ouvi essa conversa
E em 1963, 1964 não acabou bem, mas enfim, está se preparando para a eleição, tanto que Boulos teve que se comprometer a não ser candidato de novo. O que ele faz muito bem, porque depois de dar as costas para os seus próprios eleitores, que o indicaram para ser representante na Câmara, né? Enfim, está lá. Certamente desagradou Trump, né? Trump foi informado, olha, tem mais um integrante agora da esquerda radical no governo e no próprio Palácio Presidencial. Bom, está lá ele com a Gleisi, né? A Gleisi é ministra da política, lá no Palácio do Planalto. Né? Bom, mas saindo de Boulos, né? Teve votação hoje, já está decidido, foram condenados os 7 réus, 6 militares do Exército e um integrante da Polícia Federal, como desinformação com vistas ao golpe. Aí o relator, como sempre, é Moraes, né? Votou Zanin, condenando, claro, e o terceiro votante, Luiz Fux. Né? Eu anotei aqui mais um voto brilhante, uma lição de democracia, de direito de um juiz de carreira. Né? Ele absolveu os 7, né, da tentativa de golpe e confessou que cometeu injustiças ao condenar outros do 8 de janeiro. E ele argumenta que o tempo e a consciência não permitem sustentar os mesmos votos após examinar os fatos com serenidade. É o que o juiz deve fazer sempre, sem pressa, sem raiva, sem vingança, não? E à luz das garantias constitucionais, porque as garantias constitucionais foram deixadas de lado, né? Ficou o ônus da prova, ficou da prova de culpa, não ficou para o Estado, ficou para o réu, né? Para o investigado, foi tudo ao contrário, né? Não houve juiz natural, né? Essas coisas. Aí ele disse, veja só, o sofrimento dos que esperam justiça não pode ser em vão. Não há demérito maior do que o juiz pactuar com o próprio equívoco. Ou seja, com isso foi uma forma gentil e que ele exortou seus pares da primeira turma a reconhecerem a injustiça que estão fazendo e a julgar com serenidade à luz das garantias constitucionais. Eu vi pelo relato, tem uma agência de notícia, talvez a maior de todas, que chama o julgamento de análise, né? Que a primeira turma estava analisando. Não, análise é no laboratório de análise, analisa a urina, sangue, né? Lá julga, o Supremo julga, a Justiça julga. Né? Eu não sei, claro que não preciso ensinar isso na faculdade de jornalismo, mas enfim. Ele foi uma forma de dizer, e olhem só, ele fez tudo isso hoje e depois pediu para ir para a vaga do Barroso na segunda turma, nem ficar mais lá. Né? Porque ele certamente ficou incomodado, porque os outros, segundo o relato das agências de notícia, ficavam mexendo no celular, escrevendo, para fingir que não estavam ouvindo o voto dele. Aí ele concentrou num ato de contrição e exortação ao arrependimento e à volta aos quadros constitucionais vigentes. Aí eu tive que copiar aqui para manter literal. Fala, voto de Fux. Há mais coragem em ser justo parecendo ser injusto do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Ele abriu mão das aparências. Essa é a coragem que eu invoco, está invocando os outros, invocando a coragem dele. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência,
Será que era lógica mesmo? Incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento voltou à linha. Não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Estado de Direito foi o assunto de Rubio para Mauro Vieira, lá na Casa Branca. Mauro Vieira falou isso para Lula no Alvorada. No dia seguinte, Lula vestiu a camisa vermelha, né, seguindo o modelito Maduro, e fez aquela fala lá em São Bernardo do Campo, e de chapéu, em área fechada. Todos nós sabemos que a gente tira o chapéu em lugar de em sinal de respeito, né? A gente não usa chapéu à mesa em sinal de respeito. A gente entra na casa alheia e tira o chapéu, né? A gente eu entro no shopping, eu uso chapéu. Aqui em Brasília é um sol muito forte. Entro num shopping, tiro o chapéu. Ele estava de chapéu perante a plateia. Bom, mas enfim, só um problema de cerimonial dele lá. Voltemos ao Fux, né? O senso de humanidade, com o passar do tempo, amadurece o senso de humanidade e a coragem de reexaminar nossos próprios vereditos. Em momento de comoção nacional, a justiça busca oferecer uma resposta rápida. Aí a justificativa da tal urgência, que pare a instabilidade político-social. Mas a precipitação se disfarça de prudência. E o rigor que se confunde com firmeza. Uma coisa é firmeza, outra coisa é exagerar a firmeza. É a força que vai para a violência. Mas o tempo, este árbitro silencioso e implacável, tem o dom de dissipar as brumas da paixão, revelar os contornos mais íntimos da verdade e expor os pontos que, conquanto movidas pelas melhores intenções, redundaram em injustiça, a meu modo de ver, disse o ministro Luiz Fux. Depois dele, Carmen Lúcia votou pela condenação. Não sei como é o regimento, ele pediu para ir para a segunda turma, né? Se ele continuará votando ainda na primeira, nesse caso, ou não, ainda não sei. Mas foi um grande dia de respeito ao direito, à democracia e à justiça, nas palavras de um juiz de carreira, Luiz Fux. De Brasília, Alexandre Garcia.